Olha, quem deve estar preocupado com essa prisão é o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, viu? E não é exagero. Quando me disseram a respeito da. Enfim, ele participou de uma festa do Gustavo Lima, eu fui pesquisar mais, tá? Para saber exatamente até onde vai essa relação. E é sério. É sério por quê? O Cássio Nunes, ele viajou, pelo aniversário do Gustavo Lima, para uma festa assim lá na Grécia, tá? E ele foi para lá com a esposa, não foi com segurança do STF, era só ele e a esposa. Foram lá para o iate, esse iate de 1 bilhão, participaram desta festa. E ele foi de carona num avião de uma pessoa ligada a esses jogos, tá? E o nome dele é Fernando Oig. São muitos nomes, a gente tem que ficar atento, tá? Então, esse Fernando, ele que levou o ministro. O voo saiu daqui de Brasília, foi um domingo, às 18 horas. Agora, o que é grave? Ele foi no voo desse outro empresário de jogos, mas ele ia, sabe com quem? Ele ia no avião do próprio Gustavo Lima. E o Gustavo Lima, no mesmo dia, falou: olha, é melhor o senhor não vir com a gente, e o senhor ir no avião de um amigo, que é esse outro empresário de jogos. E quem estava nesse avião onde o ministro iria viajar? Isso pode ter sido pensado. Estavam 2 foragidos da justiça, que é o José André da Rocha Neto, que são donos de jogos também, e Aisla Sabrina, o nome dela é estranho, Aisla Sabrina Truta Henriques da Rocha. Bom, aí é o seguinte, esses 2 foram com o Gustavo Lima. E esses 2 foram para a Grécia e o Cássio ia. Só que o Gustavo Lima, segundo o que foi publicado na época, disse que por questão de horário era melhor que o Cássio Nunes fosse em outro avião. E ele vai nesse outro avião. Esses 2 estavam nesse avião, e por que foi decretada a prisão? Um dos motivos citados pela juíza de Recife, que, na verdade, diz que ele deu carona para 2 foragidos, para que eles ficassem na Europa. Esses 2 ficaram na Europa. São foragidos da justiça. O Cássio faz parte desse mesmo grupo de amizade, dessas relações. De relações, eu estou dizendo. Dessas relações. Ele tem as relações com empresários de jogos. E o próprio Cássio Nunes, quando foi questionado sobre por que ele pegou carona, ele fala que conheceu o Gustavo Lima e conheceu também esse empresário. Isso ele conheceu já há mais de 10 anos. Tá? E por isso que ele não viu, é o que ele diz, nenhum problema em ir. Só que, veja bem, ele iria no avião que está sendo... Hoje a juíza está justificando a prisão do Gustavo Lima porque é um avião usado para colocar fora do país, longe do alcance da justiça, 2 pessoas. Uma é influenciadora, a outra é empresário de jogos. E o Gustavo é sócio deles. Então, e depois ele acaba indo em outro avião. Aí eles ficam juntos, ficam todos ali naquele iate, e o Cássio Nunes consegue, depois, o nome dele é Fernando Oliveira Lima, o empresário, depois ele consegue uma outra carona que vai da Grécia para Roma. E aí o Cássio Nunes participa de uma sessão no TSE, porque teve o casamento, aí ele ficou lá mais 2 dias, 3 dias, participa de umas 3 ou 4 dias, mas 2 dias depois ele participa de uma sessão do TSE, virtualmente. Ele estava lá depois que ele pegou carona com esse empresário, e que levou ele para lá, e na quarta-feira ele participa da sessão do STF. Então, veja bem, nós estamos falando de um ministro, integrante da cúpula do Judiciário brasileiro, que estava na mesma turma, nesse mesmo grupo, que é acusado de lavagem de dinheiro e de exploração de jogos de azar, de jogos ilegais, segundo a decisão da juíza. E aí você tem, quando não tinha tido ainda essa repercussão toda, não se sabia com quem que o Cássio Nunes havia estado, também não tinha a prisão do Gustavo Lima, o ministro presidente do STF, o Barroso, ele defendeu o próprio Cássio Nunes, e ele tem que rever essa posição, dizendo o seguinte, ele disse, olha, que ele não vê que não havia, isso ele falou na abertura do STF, que não havia nenhum risco ético do fato de magistrados participarem de festas. Claro, o Gustavo Lima não tinha ainda a prisão, que não tinha risco ético, como não tem? Não faz aqui, nós estamos falando 3 semanas atrás, o Cássio Nunes estava com uma pessoa que teve prisão decretada hoje. E estava na mesma festa em 2 foragidos, que foi com essa turma. 2 foragidos. E é claro que a presença de um ministro ela é importante porque ela revela prestígio de quem está fazendo a festa. E também, quando isso é divulgado, diz, olha, ele tem excelentes relações, inclusive com o ministro do Supremo, que é o Cássio Nunes. E aí disse também o Barroso, que o Barroso tem que reconsiderar o que ele disse. Tem problema, sim.
de participar dessas festas. Ele diz o seguinte, que, na verdade, o Barroso diz o seguinte, na abertura de uma sessão do STF, quando isso foi divulgado. Tá? Foi divulgado, mas não com essa gravidade hoje que tem. A gravidade de você falar que tinha 2 foragidos no mesmo grupo do Cássio. Revela, em grande parte, disse o Barroso, o ministro Barroso, revela, em grande parte, o preconceito que é o preconceito com a iniciativa privada e com o empreendedorismo. Ele está dizendo, isso aí estão criticando porque é um preconceito que tem com a iniciativa privada e com o empreendedorismo. Não. Nós estamos falando de lavagem de dinheiro. Nós estamos falando disso. E um ministro do Supremo, ele tem que ter distância dessas coisas. Não só de lavagem, claro que tem que ter, mas distância dessa vida, que eu diria dessa vida social, onde, é claro, existem pessoas de todo tipo. Mas eu me lembro que um juiz, isso do passado, quando você tem em qualquer cidade do interior, não tem juiz, um juiz, ele tem que ter muito cuidado. Ele tem que ser quase que um antissocial. Entendeu? Ele pode ir em eventos cívicos, etc. Mas ele não pode ter essa relação, e isso está no Código de Ética da Magistratura. Você não pode ter essa proximidade, ele deve ter todas as garantias, salário, tudo isso o juiz deve ter, mas ele não pode ter essa vida social, porque isso contamina qualquer decisão. E o Cássio estava, hoje você pode dizer, ele estava numa festa com pessoas que estão hoje sendo alvo de ação da justiça por crimes, e no caso dele, mais grave, é que eles se organizaram de transporte de forma que eram 2 aviões. Um avião, o Cássio ia, que era do Gustavo Lima. Nesse avião, tem 2 foragidos de justiça que foram levados para fora. Por isso que a juíza falou, tem que decretar a prisão, porque ele está ajudando essas pessoas. Ele, livre, pode ter, ele tem poder suficiente, poder, riqueza, dinheiro, ele tem para tentar burlar a aplicação da justiça. Prova disso é que levou os 2 foragidos para lá. E o Cássio estava no mesmo grupo, só que é como se vai em 2 carros. Aí o Cássio falou, é melhor você não vir nesse avião, por causa de horário, você vai no outro. E aí esse outro também é do mesmo grupo que explora esse mesmo tipo de jogos. Não vou entrar no mérito da investigação em si, porque eu já falei aqui que ninguém pode ser alvo da justiça por ser celebridade. Isso não. Porque isso é muito característico do lavajatismo. Isto é, eu vou prender gente famosa porque isso dá holofote. Agora, no caso de um juiz que se mistura com pessoas que podem estar nesse tipo de investigação, isso é muito grave. Muito grave. E nós estamos falando desse juiz, o Cássio Nunes, que tem sido hoje ali a voz mais forte do bolsonarismo, da extrema-direita, no Supremo Tribunal Federal. Não que ele seja, viu, sabe, isso é importante dizer. O Cássio Nunes não é ideológico. Isso é importante dizer. Ele não é um bolsonarista ideológico. Ele faz o jogo do bolsonarismo, toma decisões, por exemplo, essa do X, que ele tentou passar por cima de uma decisão já tomada pela turma, por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, confirmou a decisão do Alexandre de Moraes. Aí ele recebeu uma outra ação, tentou jogar para o plenário. Faz sentido, porque essa decisão já estava tomada. Enfim, mas ele fez isso porque ele faz o jogo do bolsonarismo, mas ele não é ideológico. Quem conhece o Cássio sabe que o que ele faz é por outros interesses. Não vou dizer que não sejam republicanos, mas o que faz é por outro interesse, não seria ideológico. Dos nomeados pelo Bolsonaro, ideológico seria o André Mendonça.